Mais uma vez convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Segunda de Pedro 2, versículos 1, 2 e 3, a base da exposição do sermão. Diz a suficiente palavra de Deus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém. Oremos, irmãos, antes da mensagem. Senhor Deus, mais uma vez nos pomos diante de Ti, Senhor, com temor, Senhor, e tremor, na Tua dependência total, completa, que vamos falar da Tua palavra, Senhor, e temos a consciência, Senhor, dos flagelos que sobrevêm sobre aqueles que aumentam ou diminuem essa palavra, Senhor. Sobre, Deus, aqueles que inadvertidamente ou de forma ousada dizem, Senhor, algo que a Tua palavra não disse, afirmam, Senhor, algo, ou negam algo, ó Deus, contrário à Tua palavra. Então estamos aqui, Senhor, pedindo que o Teu Espírito nos dirija, nos dê a condição, ó Deus, condição de transmitir com fidelidade, Senhor, com firmeza, com ousadia, com autoridade, debaixo, Senhor, da unção do Teu Espírito, porque quem fala, Senhor, nós sabemos, é um pecador. Mas o Senhor nos chamou, Senhor, para anunciar as Tuas verdades, e eis-nos aqui, Senhor. Você também, Senhor, com quem ouve, porque esta palavra, Senhor, é poderosa, tanto para salvar como para condenar. E terrível, Senhor, é a condenação. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor conceda fé, Senhor, aos ouvintes, entendimento. E, ó Deus, Senhor, pela Tua providência, conceda, Senhor, que nada venha, Senhor, a interromper, a atrapalhar, Senhor, a compreensão. Compreensão, Senhor, da Tua palavra. Isso nos ajuda, Senhor, nesse momento. Os nossas faculdades estejam voltadas para esse propósito. Agora, nesse momento, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuamos os sermões baseados nesses versículos, e o título é Em Alerta contra os Falsos Mestres. Essa é a segunda parte. Em alerta contra os falsos mestres. Os irmãos viram que no final do capítulo 1, Pedro estava asseverando a veracidade das Escrituras e exortando os irmãos a se agarrarem nas Escrituras. E de certa forma isso era como uma preparação para um assunto que ele iria começar a abordar no capítulo 2, que eram os falsos mestres. Então Pedro fez um alerta devido ao perigo que os falsos mestres representavam para a igreja. Nós iniciamos, inclusive, o sermão anterior, mostrando aos irmãos a importância de estar alerta. Esta semana nós nos deparamos com os noticiários exatamente com uma situação de calamidade num dos estados do nosso país, no estado do Rio Grande do Sul.
os alertas não foram suficientes para evitar aquela tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul devido às inundações. E daí a importância de estar em alerta, em estado de alerta e tomar, irmãos, as devidas precauções para que a tragédia não nos sobrevenha. Com relação à igreja, isso é possível. É perfeitamente possível, inclusive porque Deus mandou o apóstolo Pedro, dentre outros, a nos alertar. E é um tipo de aviso que não pode ignorar. Então, irmãos, observem e façam um paralelo devido. Eu sei que certamente todos os irmãos aqui viram as imagens da inundação no Rio Grande do Sul. A tristeza, os relatos dos moradores, os resgates de crianças, feitos com muita dificuldade. Então, faça esse paralelo, irmãos, com relação à igreja. Tragédia como aquela pode acontecer na igreja, e nós vamos ver ao longo do sermão. Nós não podemos ficar céticos, incrédulos, achando que isso jamais vai ocorrer na nossa igreja. Se assim não fosse, se não tivesse perigo, Pedro não estava alertando. E é o tipo de alerta que não se pode ignorar. A igreja jamais pode baixar a guarda contra os falsos ensinos. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer o que aconteceu ao longo da história da igreja. Então, o que é que você tem que fazer? Estar o tempo todo em prontidão. A igreja precisa agir como os bereanos, que ouviam tudo que se era dito e verificavam se as coisas eram de fato assim na Escritura. Está lá em Atos 17, 11. E eles estavam verificando, inclusive, e principalmente as palavras do apóstolo Paulo. Ora, irmãos, se eles estavam averiguando se o que Paulo estava dizendo é verdade, imagine um desconhecido, ou qualquer outro que venha, que o perigo é exatamente esse. Pedro está alertando que o perigo pode vir dos conhecidos. Por que a igreja deve ficar alerta contra os falsos mestres? Porque, irmãos, não se iludam, não é fácil, muito fácil identificar. Não é tão fácil assim, tão simples assim, identificar o evangelho falso quando ele vem de forma sorrateira. Não pense que por a igreja estar sendo bem instruída na palavra, ela vai estar sempre e todo o tempo altamente bloqueada ou blindada, melhor dizendo, contra os falsos mestres. É claro que uma igreja fundamentada na palavra vai estar protegida, mas o descuido, mas o relaxamento, ele certamente vai ser utilizado por Satanás para atingir a igreja. No sermão passado mostramos, com base nessas palavras do apóstolo Pedro, no primeiro versículo, inclusive, desse trecho que lemos, duas razões pelas quais a igreja deve estar em permanente estado de alerta contra os falsos mestres. A primeira é porque eles vão atuar de forma dissimulada. Pedro disse, olha, assim como os falsos profetas fizeram, os falsos mestres vão fazer também. O que é que os falsos profetas fizeram? Quero lembrar aos irmãos. Traziam mensagens, irmãos, de bajulação, mensagens enganosas. Como os falsos mestres vão fazer? Eles vão usar o mesmo modus operandi
Por que vão usar o mesmo modus operandi? Porque aquele que está por trás deles é o mesmo. Quem está por trás dos falsos profetas é o mesmo que está por trás dos falsos mestres, Satanás. Ele vai mudar, irmãos, a capa, a roupagem, mas usa praticamente, irmãos, as mesmas metodologias. Se você analisar o inimigo, você vai entender. O que é que eles fazem? O que é que ele vai fazer? Ele vai dar ao povo o que o povo deseja ouvir. Ele vai chegar com mensagens agradáveis. Ele vai cativar. Ele vai cativar o seu coração. Ele vai se utilizar de brechas. Como é que ele vai atacar uma igreja ortodoxa, fundamentada na palavra? Deixa eu lhe dizer como é que ele vai fazer. E como muitos fazem, começa assim. Mas só existe essa interpretação para esse versículo? É somente essa linha que as igrejas utilizam? Pense bem. Como foi que Satanás chegou para Eva? Como foi que ele utilizou? Não é bem assim, Eva, né? É assim, mas não é bem. Não, e foi cativando, foi estimulando em Eva. Eva começou a observar o fruto como não tinha observado antes. Lhe pareceu algo muito desejável. Satanás vai fazer isso. Ele vai estimular dentro da igreja, de forma dissimulada, e vai tentar demover veja bem, eu estou falando de uma igreja fiel, ortodoxa, demovê-la das suas bases. Vai começar a colocar dúvida em doutrinas fundamentais e vai começar a introduzir novas. Normalmente essas doutrinas são mais palatáveis. O que é uma doutrina palatável? É uma doutrina melhor, mais agradável, mais tranquila, mais fácil de ser recebida por todos. É assim, irmãos. Dissimulado. Vai dizer aquilo que é mais agradável ao coração. E, claro, consequentemente, quem traz por trás dele é Satanás. Satanás não vai expor a verdadeira intenção e vai contaminando a igreja aos poucos. Pedro diz: quem é que vai fazer isso? Os da própria casa. Os da própria casa. O perigo é grande, porque vem de maneira dissimulada. O que é isso, irmãos? É o seguinte, é que, num primeiro momento, você não consegue ver de imediato o estrago, mas ele vai acontecer, entendeu? Você não consegue ver de imediato, adotando essa postura. Você não consegue ver de imediato, ou alguns conseguem, outros não, e os que não conseguem dizem: não, irmão, peraí, né? Aí vai, uma hora vai vir a enchente, a enxurrada. E aí não vai ter mais como segurar, não vai ter mais contenção. A contenção já vai estar comprometida. Então eles atuam de forma dissimulada. Segundo lugar, nós vimos que introduzem heresias destruidoras. O que é isso? Não é uma coisa, como eu disse assim, de só menos.
não é uma mudança, não é uma proposta de uma prática que não vai causar impacto, é algo que vai destruir. Vai se adotar ensinos que no futuro vão causar um estrago enorme, porque normalmente é assim, no futuro, você não consegue enxergar na hora. Na hora você não consegue ver. Porque senão, irmão, se conseguisse, barrava logo. Por que Pedro está dizendo que é perigoso? Porque você não consegue enxergar de imediato. Ou toda a igreja não consegue enxergar de imediato. Vai aos pouquinhos. Então, como o efeito de uma praga que infecta por completo uma plantação, de modo que vai chegar um ponto que você não vai mais conseguir aproveitar a colheita. Você sabe disso, os irmãos sabem, né? Às vezes uma praga vai de um jeito, de maneira sorrateira, e depois que ela infecta toda a plantação, não tem mais jeito. Ensinos que vão destruir a vida espiritual e moral dos cristãos, ao ponto de descaracterizá-los como verdadeiros filhos de Deus. Algo que vai ocorrendo aos poucos, de maneira furtiva. E, irmãos, vai vir uma destruição que, inclusive, os falsos mestres vão ser alcançados por ela. Só que vai ser de repente. Pá! Isso foram as duas primeiras lições que nós tiramos. Os dois motivos pelos quais a igreja precisa ficar alerta. No sermão anterior, nesse sermão, queremos trazer mais dois motivos. O primeiro deles é porque a igreja precisa ficar alerta contra os falsos mestres, porque eles terão muitos seguidores. Isso é um problema? É. Porque quando você vê alguém muito... Hoje essa linguagem é fácil de entender. Muitos seguidores, né? Por causa das redes sociais. Hoje, irmãos, é interessante que as reportagens de veículos de comunicação, eles medem ou eles destacam as pessoas pela quantidade de seguidores que tem nas redes sociais. Já prestou atenção? Fulano de tal, que tem 1 milhão de seguidores em tal rede social. Medem a pessoa, aferem a pessoa, ou classificam a pessoa pela quantidade de seguidores das redes sociais. O inverso também. Fulano disse alguma coisa, perdeu 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. Coisa virtual. Muito bem. Por que é que a igreja tem que ficar alerta contra os falsos mestres? Porque muita gente vai seguir suas práticas. Eles vão ter muitos adeptos. Olha aí o versículo 2, a parte A. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha, irmãos, um dos indicativos, não o único, viu? Nem o completamente determinante, mas um dos indicativos de um falso mestre é a grande quantidade de pessoas que o seguem. Cristo, por exemplo, irmãos, você pode dizer, mas pastor, e Cristo? Multidões iam ter com Cristo. É verdade. Multidões iam vê-lo, iam ouvi-lo, queriam receber dele a bênção, a cura, o alívio, o alimento. Mas essa mesma multidão não o seguia. Os seus discípulos o seguiam. E não eram tantos assim, porque à medida que ele ia pregando, muitos iam se afastando. É o contrário do falso mestre. Quanto mais ele fala, mais seguidores, mais adeptos tem. Vou mostrar aos irmãos uma passagem bem conhecida, relembrar aos irmãos. João 6, a partir de 65, ilustra bem isso que eu estou dizendo aos irmãos. João 6,65 diz, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido.
É lógico que Cristo não só disse isso, disse outras coisas, mas, irmãos, olhem, isso aqui é um retrato dos dias de hoje. Preste bem atenção. O que é que Jesus estava ensinando? Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Qual foi a consequência dessa pregação? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Porque ele disse que a pessoa só podia vir a ele, a pessoa não tinha livre-arbítrio. Em outras palavras, você não tem livre-arbítrio. Você não tem. Você não tem condições de escolher. Só quem vem a mim são os escolhidos, são os eleitos. Se por meu Pai lhe for concedido. Não era essa a mensagem? Era essa a mensagem, está aqui. O que aconteceu? As pessoas deixaram de segui-lo. E já não andavam com ele. E já não andavam com ele, já não o seguiam. Aí Jesus, preocupado com sua popularidade, no versículo 67, disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Cristo se preocupava, irmãos, com os seguidores? Não. Se tinha muito ou se tinha pouco? Não. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmãos, quanto mais Jesus pregava, menos seguidores ele tinha. Seguir aqui é no sentido de se tornar um admirador, imitar as suas práticas. As práticas dos falsos mestres agradavam o coração de muita gente. Ao contrário de Jesus, à medida que os falsos mestres pregam, conseguem mais seguidores. Então, irmãos, preste aqui atenção. Pedro está, de certa maneira, trazendo tranquilidade aos verdadeiros crentes. Sim. Sabe por quê? Porque você olha e diz: rapaz, tem tão pouca gente com a gente. Não é? Será que não tem alguma coisa errada conosco? Deve ter alguma, só pode. Você vai se questionar, só pode ter alguma coisa errada. Pedro está assim: fique tranquilo. Os falsos mestres vão levar muitas e muitas pessoas com eles, mas vão levar para a perdição. Então, meu irmão, crente fiel, mantenha-se firme na fé, não se preocupe com a quantidade, nem pense que é inútil lutar, ser diligente para ter uma vida piedosa. Pedro já está dizendo, muitos vão segui-lo. Então, preste atenção. Tem alguém pregando, tem muita gente seguindo, com facilidade. Começou a pregar num canto, começou a pregar no outro. Daqui a pouco foi convidado. Aí vai para uma cidade, aí o pessoal começa a encher. Começa a lotar as igrejas. Aí às vezes as igrejas não cabem mais, né? Aí vão para lugares públicos. Monta-se um palco. Recentemente o irmão mandou um vídeo para mim que a pregadora, não conseguia nem chegar no palco. A multidão não tinha que ter segurança. Irmão, não se preocupe com isso não. Pedro, no verso 2, quando se refere aos muitos que seguirão as práticas dos falsos mestres, está se reportando às pessoas que um dia fizeram uma profissão de fé em Cristo. Veja, os que seguem os falsos mestres, irmãos, são cristãos declarados. Sabia?
Ele não está falando de descrente, de ímpio, não. Ele está falando de cristão. Os falsos mestres vão falar em nome de quem? De Cristo. Os falsos mestres vão dizer que está pregando o quê? O Evangelho. E quem vai seguir? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Irmãos, as falsas doutrinas são bem recebidas pelo consentimento comum do mundo, disse Calvino. Poucos são os que continuam na verdadeira obediência a Cristo, ouvindo seus ensinos por meio dos verdadeiros pregadores. Portanto, as mentes piedosas, tementes a Deus, não devem se perturbar ou ficar extremamente abismadas com esse fato. É claro que você não deve considerar normal ou se acostumar, como se fosse algo comum, algo que não cause terríveis consequências, muito pelo contrário. Mas deve-se entender que Pedro há muito já alertava contra os falsos mestres, professores da licenciosidade e de sua capacidade de iludir ao ponto de levar muitos a praticar o erro. Aqui nesse caso, a acusação é de praticar a imoralidade. Irmãos, aconteceu nesta semana, exatamente nesta semana, quando nós estávamos preparando esse sermão. O pastor de uma igreja batista muito famosa aqui no Brasil, com sede em Minas Gerais, e que tem filiais em cerca de 30 cidades dos Estados Unidos, está sendo questionado e pode ser até indiciado. Ele disse em uma das suas pregações que já havia beijado a filha primeiro que seu namorado. E disse outras frases que não convém, inclusive, repetir aqui. Em sua rede social, a sua filha disse que seu pai só havia dado nela selinhos e negou qualquer forma de abuso. Tudo indica, para ser honesto, que de fato não houve, mas sabe o que é o fato? O caminho da verdade já foi infamado. Já foi. Uma pregação para homens, para levantar a autoestima, para que eles saibam levantar a autoestima dos filhos, das filhas. Uma fala terrível. E eu disse aos irmãos, nem vou citar mais o que ele disse. Um conhecido pregador, irmãos, afirmou que a conduta é filha da doutrina. Aquilo que uma pessoa crê determina o que ela faz. Porque os falsos mestres pregavam uma falsa doutrina, viviam uma falsa vida. Preste atenção, irmãos, que Pedro está aqui fazendo um alerta. A exortação apostólica é para não ouvir as fábulas inventadas pelos falsos mestres. Essas destroem as vidas. Por isso Cristo falou, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Mas o problema, irmãos, é que muitos darão ouvidos às fábulas, às conversas, aos mitos, às pregações, esse tipo de pregação, e vão seguir o estilo de vida desses hereges. Para termos um melhor entendimento sobre o que Pedro está se referindo a práticas libertinas, o apóstolo está usa esta expressão para descrever os habitantes sexualmente imorais de Sodoma e Gomorra, no verso 7 deste mesmo capítulo. Ele usa a mesma expressão. Ou seja, isso nos leva a entender, irmãos, que práticas libertinas são comportamentos de ordem sexual reprováveis. Eu pergunto, quantos cristãos não têm absorvido ensinos danosos e incorporado práticas reprováveis na sua conduta?
Quantos cristãos não dizem que no quarto do casal vale tudo? E eu pergunto a quem estão ouvindo e quem estão seguindo. Há alguns anos, irmãos, uma mãe cristã, sem nenhuma dificuldade, fez questão de dizer que o filho dela gostava de assistir o programa Largados e Pelados. Tem um programa com esse nome. É um reality show, onde duas pessoas passam alguns dias em um ambiente selvagem, na selva, na mata, sem comida, sem água e sem roupas, tentando sobreviver nestas condições. E o filho era crente, ele disse: olha, ele gosta de assistir esse programa. Falando de forma muito tranquila, assim. Irmãos, esses falsos ensinos, desses falsos mestres, agradam ao coração e à carne. E de forma crescente chega-se ao ponto de não mais se importar ou mesmo manter as aparências. Ensinos errados, irmãos, heresias estão levando os cristãos a consultarem sexólogos, terapeutas, para tratarem seus problemas. Porque eles acreditam que o evangelho não tem relação com determinadas áreas da vida. O evangelho é só para a igreja. Para a gente assim, ver, falar com os irmãos, adorar a Deus. Mas tem outras áreas que tem um pessoal que estudou, eles são especialistas. Então, eles acreditam assim, partem para receber os conselhos de ímpios. Que fizeram o quê? Não, mas esse pessoal se especializou nesse assunto. Práticas libertinas, práticas indecentes. Isso pode dizer respeito também, irmãos, à vestimenta, ao comportamento, ao palavreado, às insinuações, a piadas. O que dizer de não apenas usar biquínis e sungas em locais públicos, mas de deixar isso mais público ainda nas redes sociais? Eu pergunto, não é comum essa prática entre os evangélicos? Que teologia tem norteado a vida desses irmãos? Que entendimento eles têm da lei de Deus? Os falsos ensinos, irmãos, a verdade é que eles abrem as portas para muitas práticas reprováveis. Quando adolescente, em um dos retiros, encontros, ou foi um congresso, não lembro exatamente qual era o título, que participei, levaram um pastor muito carismático para lá, muito comunicativo. E quando perguntado sobre que vestimenta o crente deveria usar na praia ou na piscina, ele respondeu: porventura iremos à praia de calça comprida, de camisa, de calça e camisa de manga comprida? Seremos considerados como pessoas sem noção? Essa foi a resposta. Ou seja, o crente tem que se adequar ao que o mundo usa, o crente deve usar também, para não ser considerado uma pessoa sem noção, um alienígena. Que teologia tem norteado essas pessoas? O fato é que a licenciosidade está solta no meio evangélico. Não há pudor em si usar determinadas roupas, nem determinados adereços. E quem dá suporte teológico para essas práticas? Os falsos ensinos. A supressão da verdade da palavra de Deus, da lei de Deus. Por isso que os falsos mestres terão muitos seguidores. Então a igreja deve ficar alerta contra os falsos mestres, porque eles terão muitos seguidores e os verdadeiros terão poucos seguidores. A segunda lição que eu quero trazer nessa noite é que
a igreja precisa ficar alerta contra os falsos mestres, porque eles vão difamar o caminho da verdade. Isso está na parte B do versículo 2. Eu vou ler o versículo 2 completo novamente. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos, a vida do crente é um livro aberto. A luta diária do crente é para ter uma vida piedosa, virtuosa, ser um luzeiro, ser sal da terra. Essa é a luta. Porque ele sabe que está sendo observado por todos à sua volta. É como se o crente morasse numa casa onde as paredes são de vidro. Eis a razão porque na primeira carta Pedro disse: Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Então vejam aqui, irmãos, a grande diferença que há entre um verdadeiro mestre e um falso mestre. O verdadeiro se preocupa com a conduta, se preocupa com a postura, com o comportamento do crente. Pedro está orientando os irmãos, instruindo os irmãos: tenham cuidado, não deem vazão às concupiscências da carne, às paixões da carne. Eu sei que elas estão ali. Não alimente, não as alimente, lute contra elas, para que o evangelho não sofra dano, para que o nome de Cristo não seja jogado na lama pelos ímpios, devido a comportamento vergonhoso. Daí ele exorta o crente que se abstenha dessas coisas, não alimente essas paixões, elas fazem guerra contra a alma. Então, se você não alimentar, ela não vai vencer a guerra. Os falsos mestres, Pedro diz, não se importam com o caminho da verdade. Não estão preocupados se o evangelho vai sofrer dano. Não ligam com o juízo de Deus, nem se preocupam com o juízo dos homens. Eles estão nem aí. Kistemaker diz que Pedro toma emprestada a expressão caminho da verdade do Salmo 119, 30. A parte A diz: escolhi o caminho da fidelidade, que é o caminho da verdade. Por que ele diz isso? Porque o cristianismo, irmão, ficou conhecido pela expressão o caminho. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 2, está escrito: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então era assim que era conhecido. Então Pedro diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Irmãos, os falsos mestres, com suas falsas doutrinas, eles não têm muitos seguidores? Tem. Os seguidores não lhe apoiam? Se apoia. Eles pouco ou nada se importam com a sua reputação. Tenho muito apoio. Quem está me criticando? São os ímpios. Quem está dizendo que eu estou errado? São esses crentes radicais, ortodoxos? Estou nem preocupado. Eles não se preocupam naquilo que seu comportamento está gerando nas pessoas que vêm. Preste atenção aqui, irmão, no que eu vou lhe dizer. A verdadeira doutrina fecha a boca dos ímpios quanto à difamação do evangelho. Vou repetir. A verdadeira doutrina fecha a boca dos ímpios quanto à difamação do evangelho. A falsa doutrina
coloca na boca dos ímpios muitas palavras para se lançarem contra o evangelho. Foi o que Pedro disse na sua primeira carta? Abstenham-se das paixões para que, naquilo que dizem contra vós outros, sejam envergonhados. O verdadeiro evangelho, irmãos, ensina o homem a temer a Deus, a adornar a sua religião, mantendo uma vida reta, uma conduta casta e virtuosa, diz Calvino. Mas quando entra em cena o falso ensino, as rédeas são soltas e toda espécie de licenciosidade é praticada. A consequência é que o nome e a doutrina de Cristo são expostos às reprovações dos ímpios. Por que isso acontece? Enquanto o evangelho genuíno mostra ao homem quem ele é, o verdadeiro evangelho denuncia os intentos do coração, porque é uma espada de dois gumes. Enquanto o verdadeiro evangelho abre os olhos do indivíduo para que ele enxergue com os olhos espirituais, o falso ensino aumenta a cegueira. Quando a lei de Deus é pregada, irmão, na sua integridade, funciona como um espelho que serve para o homem ver o real reflexo de si mesmo. Quando se aceita uma falsa doutrina, o cristão envergonha o caminho da verdade. Porque qual é a tendência? Cair na imoralidade. Muitos têm ignorado, irmãos, o caminho, o perigo das falsas doutrinas e suas consequências. E algo que seria impensado no meio de uma igreja histórica pode acontecer. Deixa eu lhe dizer um exemplo. Inclusive, quero lembrar, talvez alguns dos irmãos já saibam disso. Uma igreja histórica, a Igreja Batista. A Igreja Batista é uma igreja histórica. No Nordeste brasileiro e no nosso estado. Na capital de Alagoas, existe uma igreja batista inclusiva. Uma igreja que não apenas apoia a prática, como recebe em sua membresia pessoas de orientação homossexual. Hoje, ela é uma igreja batista independente, porque foi excluída da Convenção Batista Brasileira em 2016. Quero deixar isso claro para os irmãos. O pastor dessa igreja esteve na nossa cidade para um debate promovido pela Universidade Federal aqui da cidade. Ele veio porque quem estava promovendo o debate convidou representantes de várias religiões, evangélicos, católicos, romanos, muçulmanos, indígenas, espíritas. Na primeira oportunidade que teve de falar o pastor dessa igreja, ele começou cantando, irmãos, uma música de Chico César. Para os irmãos terem uma ideia. Quando lhe foi dado o microfone, ele começou cantando a música de Chico César. Sabe o que aconteceu? O auditório aplaudiu eufórico. Não é surpresa dizer que ele não utilizou a Escritura para balizar suas falas. Você pensa que não pode acontecer? Uma igreja batista do Nordeste brasileiro. Se fosse do Sul, Sudeste, né? No Nordeste brasileiro. Vem por meio de quê? Falsos mestres. A igreja precisa ter muito cuidado para não receber nem colocar no seu púlpito falsos mestres. Por causa deles, vem a má reputação para o caminho da verdade. No livro Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur mostra inúmeros exemplos de práticas dentro das igrejas que até os ímpios ficam horrorizados.
Não são poucos os vídeos, irmãos, que circulam nas redes sociais de jovens dançando funk em momento de culto aqui no nosso país. Não são poucos. O pastor abre a oportunidade e tocam e dançam funk. Eu poderia trazer, irmãos, inúmeros exemplos, catalogar inúmeros exemplos absurdos. Como isso passa a acontecer dentro de uma igreja? Como? Falsos mestres. E começa de uma hora para outra? Não. Essa igreja, a que citei na capital aqui do nosso estado, diz uma reportagem, desde 1970 está afiliada à Convenção Batista Brasileira. E como é que ela passou agora a algo tão absurdo? Vai adotando práticas, costumes, doutrinas contrárias à Escritura. Vai abrindo brecha. Deixam de ser rigorosos na seleção dos pastores. Não, esse pastor aqui, ele é muito radical aqui. Esse ensino aqui, ele não está dentro do contexto. E normalmente começa com os jovens. A igreja precisa ter mais jovens. As crianças da igreja estão crescendo. E elas precisam de outros jovens. Irmão, criança e adolescente precisam de pessoas perto delas mais velhas, com sabedoria para ensinar o caminho. Não é mais jovem, não. Jovem ensina jovem, não. Os mais velhos ensinam. E às vezes nessa igreja faz exatamente isso. O que é que faz? Tem muito jovem. Vamos contratar um pastor, chamar um pastor para pastorear os jovens. Não é assim? Aí tem pastor de jovem, tem o pastor sênior. Como foi que chegou nesse ponto? Começaram a introduzir falsas doutrinas, falsos mestres. Abriram mão da verdade. Chegou ao ponto de difamar o caminho da verdade. O que o cristão deve fazer, irmãos? Ficar alerta o tempo todo contra os falsos mestres. Por quê? Porque eles vão surgir no meio da igreja. Mas como é que você fica alerta? Eu pergunto. Como é que você se põe alerta? Como é? Ficar alerta é o quê? É com o olho aberto o tempo todo? É fazer vigília na igreja? Não. É conhecer a palavra. É ter intimidade com a palavra. É ter firmeza na palavra. Como nós vimos nas pregações anteriores, por meio dos ensinos dos ministros, da doutrina dos apóstolos, do ensino dos profetas. É por isso que a gente precisa da palavra. Como é que você vai contrapor um falso mestre? Surgindo dentro da igreja, imagine você, como é que você vai fazer? Você tem que ter firmeza na palavra. Porque senão, irmãos, pode ter certeza, a igreja vai junto. É mais agradável. É uma doutrina mais fácil de receber. Não é tão dura, não é tão difícil. Os irmãos disseram, alguns vão dizer, realmente, olhando esse texto assim, eu já via mais ou menos desse jeito. Eu pensava mais ou menos desse jeito. Aí outro né? Mas não tem muito problema.
só a gente pensa. Tem outros que pensam assim? Tem, olha. Tem muita gente que também interpreta desse jeito. Ah, tá bom. Então vamos adotar. É assim. Como é que a igreja vai se proteger? Tem que se levantar, conhecer a palavra e dizer: não, irmãos. Tem que conhecer a palavra, mostrar as consequências. Inclusive, é bom ter conhecimento da história da igreja e mostrar: olha, as consequências disso. Algumas igrejas adotaram essa doutrina, esse ensino. E hoje, como estão? É preciso estar alerta. Por quê? Estar alerta contra os falsos mestres. Aprendemos hoje. Eles terão muitos seguidores. E outra coisa, eles difamarão o caminho da verdade. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos mantermos alerta. Amém.